No quartel, Zankan aparenta estar bem cansado e com muito sono, e quando provavelmente ele ia em direção ao seu quarto para se deitar, escuta vozes de várias pessoas, então sem perder tempo, ele vai ver o que é. Ele se depara com uma festança, com um monte de zeladores e auxiliares comendo e bebendo sem pensar no amanhã. Ele vê Ryo e pergunta o que é tudo aquilo. Ela diz que é a festa de boas-vindas do Rudo à superfície. Zankan, que ainda não gosta muito do Prota, começa a criticar e diz que a maioria que está ali nem sabe quem ele é. Ryo diz que não tem problema, a festa serve também pra galera dar uma desestressada. Zankan repara que Rudo não tá muito animado não, ele tá jogado em uma mesa sozinho, de cabeça baixa. Ryo diz que ele ficou assim porque ele não conseguiu usar muito bem o utensílio personalíssimo dele, e Zankan, de um jeito meio debochado, diz que peninha. Ele muda de assunto e pergunta para Ryo sobre a fera maculada que enfrentaram. Ela explica que essa fera não era alimentada com ânima, mas sim com um objeto como um utensílio personalíssimo, e que na hora eles ficaram bem apavorados e sem saber o que fazer, então ela escalou o assunto para a chefia e veio embora o mais rápido possível para comer e beber. Zankan diz que ela não muda mesmo, e ela diz que depois da reunião, Andin e Semil vão se juntar a eles na festa. Depois disso, Zankan fica todo animado, com a possibilidade de Andin aparecer. Rudo continua lá, jogado na mesa, numa deprê danada, então o auxiliar do aperto de mão aparece para conversar com ele. Ele se apresenta e diz que se chama Gris Rubion. O cara é gente boa e tenta levantar a moral do Prota, dizendo que ele mandou muito bem na missão. Rudo diz que não fez nada, que não conseguiu ajudar e só atrapalhou. Gris diz que ele salvou o fôlego da fera maculada, o auxiliar mais novo. Rudo rebate que no fim ele e a Ryo tiveram que salvar ele. O Prota está com muita raiva e diz que no paraíso sempre foi assim. Ele perdia a cabeça e acabava fazendo merda, e quem sempre o salvava era o Hector. O Prota está muito frustrado, porque ele insiste que tem que voltar lá pra cima, mas como? Se ele não mudou em nada, que nem sabe usar os seus poderes e ainda por cima precisa ser salvo. Nessa hora, Gris o agradece por eles terem uma conversa franca, pois a maioria despreza os auxiliares por não terem poderes e muitos até os consideram um fardo. Ele conta um pouco sobre o Folo, que ele está trabalhando pesado e até já está cuidando muito bem de um item para se tornar um utensílio personalíssimo e virar um giver, mas mesmo que isso aconteça, ele não vai deixar de ser um auxiliar, só para calar a boca da galera que fala mal deles. Gris é bom nos conselhos, ele diz pro Prota esquecer um pouco essa paranoia de ser o mais forte, de vingança, e pensar no que ele mais queria antes dessas merdas todas terem acontecido. Ele diz pro Prota focar nisso e se lembrar que ele não está no paraíso, mas que ainda está vivo, e faz um carinho no cabelo do Rudo. O cara é bom mesmo, hein? Ele abalou com o emocional do Prota, que ameaça ir às lágrimas, mas antes disso acontecer, Andin aparece se escorando nele, falando que ele está exausto e cortando o clima de deprê. Ele insiste pro Rudo aproveitar a festa, Ryo concorda e diz que se ele demorar vai acabar toda a comida, mas Zankan diz que quem tá mandando bala é ela. Então Rudo se levanta e percebe que está cercado de uma galera muito gente boa e vai aproveitar a festa. Do nada o Zé Mané liga um rádio com uma música bem estranha, a galera não entende nada e o maluco começa a pichar ali mesmo. Andin diz pro Rudo prestar muita atenção nele, esse maluco se chama Godo e segundo Andin ele faz o que quer sem vacilar nem um segundo. A galera começa a reclamar, também não é pra menos, todo mundo tá comendo e o cara tá lá, tacando spray na parede. Ele não tá nem aí e continua fazendo o seu grafite. Corta pro sequestrador que acabou sendo sequestrado, que ironia, né? Esse maluco sofreu, ele foi torturado ao extremo, diz que não sabe mais nada e implora pro outro maluco deixar ele ir. O cara concorda, mas acaba mandando o coitado pro vinagre de uma maneira bem brutal. Ele está atrás do Rudo e agora já sabe até os detalhes do cabelo do Prota. A recepcionista Semil chega até sua mesa e atende uma ligação. Em seguida, ela está reunida com alguns membros da equipe, dizendo que receberam um serviço. Zankan, que não vai mesmo com a cara do Prota, questiona por que ele está ali, já que ele é só um aprendiz. Ele ainda menciona que sabe que ele é o treinador dele, mas só depois que ele for oficializado como um zelador. Semil explica que chamou o Rudo porque a missão pode ser do interesse dele. Ela conta que uma mercadora atravessava a zona poluída carregando um celestial, quando ela foi atacada e a fera acabou pegando a carga. Então ela quer que a equipe recupere a carga, que a fera acabou tomando dela, que no caso é o celestial. Semil ainda diz que pensou no Rudo porque parece que esse outro celestial caiu lá de cima e que talvez ele possa ter alguma informação de como voltar pra lá. Gris menciona que sabe o que o Rudo está pensando, mas que essa decisão só cabe a ele. O Prota está num dilema, se ele for pode atrapalhar todo mundo por não saber usar os seus poderes, mas por outro lado ele pode conseguir informações promissoras do novo celestial que apareceu. Então depois de pensar um pouco ele acaba decidindo ir. Zankan não gosta muito, mas Semil melhora muito o astral dele só em dizer que queria que Andy fosse com eles, mas ele está ocupado. Então segundo ela, Andy disse que se os Zankan fossem tudo estaria sob controle. Aí o cara ficou todo derretido. Ficou claro que ele tem uma queda pelo chefe, hein? Ou vai ver é só admiração mesmo. Zankan fica todo animadinho e diz pra todo mundo dar o seu melhor. Rudo pergunta pra Gris se ele não usa nenhuma arma pro trabalho. Ele diz que até anda com uma faca, mas que na maioria das vezes vai de mão limpa mesmo. Polo espalha pra todo mundo que ele também
também tem um amuleto que reza todas as vezes antes do serviço para todo mundo voltar bem. Gris fica todo irritado e diz que não era para ele falar, então ele mostra o treco pra galera e diz que comprou em uma loja e que mal não vai fazer, então não tem problema em rezar. Esse cara é muito gente boa. Aí do nada aparece uma assombração assustando a galera. Na verdade, ela é a mercadora que contratou o serviço dos zeladores. Rudo começa a encher a mulher de perguntas sobre o tal celestial. Ela responde que não sabe de nada sobre ele. Ela conta que o encontrou por acaso quando passava com suas mercadorias e viu ele jogado inconsciente. O prota desconfia e questiona se ela não está querendo vender o celestial. Ela afirma que não, que só está muito preocupada mesmo e quer resgatar ele da fera o quanto antes. Eles vão indo até o local onde supostamente a fera se escondeu e Zancan vai refletindo que se a fera realmente pegou o celestial, a chance de sobrevivência dele é bem baixa. Mas que tem alguma coisa errada aí, porque nunca aconteceu de uma fera maculada pegar uma pessoa assim sem mandar ele pra vala. Eles chegam até o prédio e Zancan diz pra galera ficar atenta, já que não tem como saber onde a fera está. Eles entram no local e avistam alguém sentado em uma cadeira. Nessa hora a mercadora tem um comportamento bem estranho, ela vai empurrando a galera sem parar, e quando o pessoal percebe que é um boneco já é tarde demais. O chão desaba e a mercadora vaza dali. O pessoal cai em um buraco, a mercadora aparece na borda perguntando se estão todos bem. Gris pergunta do celestial e ela apontou pro Rudo, que é ele o celestial, e começa a derreter. Do túnel aparecem 2 pontos roxos e uma voz feminina chamando pelo Giver celestial. E Zancan já saca o que aconteceu. Acontece que eles caíram em uma armadilha feita pelos arruaceiros, característicos por utilizarem lanternas com a luz roxa. Gris explica que arruaceiros não passam de bandidos, que não eram grandes coisas, mas que de um tempo pra cá têm evoluído. Hoje em sua maioria são Givers cada vez mais brutais e até utilizando experimentos bizarros. Ele pede para 3 auxiliares procurarem uma rota de fuga e ele e o Folo ficam encarregados de proteger o Rudo. Gris sente muito, mas diz que o Zancan vai ter que dar conta dos dois, que concorda e pede para eles irem rápido. Rudo fica pistola de novo, afinal mais uma vez ele está fugindo e não conseguiu ajudar em nada. Ele até imagina que conseguiria com um deles, mas Gris diz que esses não são como os sequestradores que ele enfrentou antes e que é melhor se retirarem. Zancan começa a conversar com os malucos, dizendo que o celestial valeria uma boa grana para eles curtirem o resto da vida e que imaginou que seria só uma questão de tempo até eles o rastrearem. A maluca diz que não pretendia vendê-lo, mas sim fazer umas perguntinhas para ele, tipo como ele passou pela fronteira sem morrer. A moça começa a criar vários bonecos de lama e atacar Zancan, que vai acabando com todos, sem muitos problemas, afinal eles são muito fracos. Ela diz para ele tomar cuidado, porque eles podem ter uma surpresinha dentro. Então um dos bonecos se abre e o parceiro dela aparece atacando o Zancan. A Giver diz uma verdade, eles estão acostumados a lutar com feras maculadas e não com humanos, e vai provocando ele. Zancan vai atacando as bonecas de lama, mas vai levando uma surra do comparsa que aparece do nada atacando ele, e se estava ruim, agora piorou. Ela esparrama alguns pontos de lama no lugar e Zancan cai bem em cima de um, e quanto mais se mexe, mais fica preso. A doidona vai contando vantagem, achando que a parada já estava ganha, mas Zancan não deixa barato e começa destrinchando tudo o que viu até agora. Ele já decifrou todas as táticas da dupla, a mulher controla os bonecos com a pá e o homem vem com um ataque físico, utilizando sapatos de neve para não afundar na lama. A mulher fica irritada e diz que isso não muda nada, que a situação dele só piorou. Então Zancan diz que é verdade sobre a questão do combate contra pessoas, mas diz que quando se trata de conhecer o utensílio personalíssimo, ninguém supera ele. Ele conhece tudo sobre a sua arma, então ele bate com ela no chão, causando uma espécie de onda de choque, revelando em qual boneco está o comparsa. Aí ficou fácil, Zancan vem pro ataque e com apenas um golpe em cada um, já vence a batalha. E quando ele ia contando vantagem, que acabou com os dois com uma porrada só, aparece atrás dele um maluco que é uma cópia do Wolverine, dizendo que ele também vai cair. E o episódio chega ao fim com o Zancan botando 2 arruaceiros para dormir, mas correndo um sério risco ao ser pego desprevenido pelo Wolverine da Shopee. Será que ele vai sair dessa? Pernas para quem tem. O prota segue correndo sem parar, ele observa a escuridão que está atrás dele e acaba se chocando com o Gris, que estava parado no meio do caminho. A galera encontrou uma saída, Gris diz para 3 deles subirem à superfície e buscar ajuda. Ele diz que vai atrás do Zancan para ver como ele está, mas antes de ir, eles escutam passos de alguém que vem correndo em sua direção. Vixe, mano, deu ruim, hein? Gris fica aliviado, imagina que é o Zancan. Pergunta se ele está ferido e o que aconteceu com os arruaceiros. Mas não é ele que aparece. Será que o Zancan foi pro vinagre? Quem aparece é o maluco arruaceiro das garras. Ele confere se o Rudo é o celestial que ele está atrás e bate com as descrições que ele tem. Cabelo branco com pontas pretas e olheiras de quem não dorme há 100 anos. O doidão pula na parede acima deles e utiliza suas garras para obstruir a passagem para fora dali. Gris ainda tenta barganhar, afirmando que o Rudo é um zelador e se ele fizer alguma coisa com ele, todos os zeladores vão estar no seu encalço. O arruaceiro não tá nem aí e dá uma resposta sem noção, dizendo que se atrasou, que acabou se perdendo e quando chegou, os outros 2 arruaceiros já tinham perdido a luta. Ele pede desculpa e diz que não pretendia dar tanto tempo assim a eles. Gris pergunta o que ele fez com Zancan, ele ignora, vem na direção do
do Prota e arranca a máscara dele, dizendo que ali não precisa daquilo e que tem alguém querendo ver ele. Então Rudo pergunta o que ele fez com o mala do Zanka. Aí ele responde que só deixou ele apagado, porque ele tenta pegar leve com quem é forte. Ele envenenou o Zanka e deixou o coitado lá jogado. Ele mostra suas garras e pede pro Rudo vir com ele, que não vai doer nada. Nessa hora, Gris e Folo vêm atacar o maluco, que desvia e com um único golpe acerta os dois. Ele repara e diz que Folo tem potencial, mas Gris, segundo ele, é um fracote. Gris entra na frente do Prota e diz que vai proteger a sua equipe a qualquer custo. O arroceiro zomba de Gris e insinua que não tem como um fracote proteger alguém. Rudo pede pra Gris sair da frente, porque ele vai se virar. Não tem como auxiliar encarar o arroceiro, e não acredito, mano. Antes do Prota acabar de falar, o doidão pede pra ele não ficar triste não, mas que o auxiliar já estava morto. O maluco cravou suas garras no Gris sem ninguém ver, e depois que ele mostra pro Rudo o que fez, crava elas de uma vez pra terminar o que começou. O arroceiro diz pra ele não se importar com aquilo, afinal ele era um fracote, e o amuleto do Gris sai voando. Vixe, agora lascou. O Prota, que já não estava muito bem das ideias, viu mais uma pessoa que ele gosta sendo assassinada na sua frente, então lembranças do passado começam a vir à tona. Rudo ainda era uma criança, e quando o Hector entra no quarto dele, o doido está socando a cabeça na parede. Hector pergunta por que ele está fazendo aquilo, e para não machucar ninguém, o Prota decidiu machucar ele mesmo. Seu pai de criação pergunta o que mais ele sente, e esse garoto teve sérios problemas, hein? Ele responde que não sente nada, literalmente nada. A única coisa que sente é uma raiva tremenda dentro de si, que também não sabe dizer o porquê sente tanta raiva. Hector imagina que o motivo dos seus pais terem descartado ele tenham causado uma tristeza tão grande que acabou se transformando em raiva, e tem um plano para ajudar ele. A partir daquele momento, eles vão sair e ter várias experiências diferentes, na intenção de encontrar coisas diferentes de que o Prota goste e preencher um pouco do vazio que ele sente. Então eles começam a tentar de tudo, livros, futebol e até cozinhar, mas nada interessa o Prota. Até que ele vê uma pessoa jogando lixo na parte rica da cidade. Ele pergunta pro Hector o que é, que responde que não é nada demais, é só uma pessoa jogando lixo. Do nada, Rudo sai correndo, pega o que foi descartado no lixo e começa a chorar desesperadamente. Hector entende que ele consegue encontrar valor nas coisas que as pessoas jogam fora. De volta à batalha, o Prota está diferente, hein? Parece muito mais confiante em saber o que está fazendo. Gris, que por um milagre ainda está vivo, reflete que Rudo descobriu como usar o seu poder, que não é transformar tudo o que ele toca em utensílios personalíssimos, mas trazer à tona o valor máximo dos objetos. Ele transforma o amuleto do Gris em uma super máquina. O arroceiro está até babando com o que acabou de ver. Esse cara é maluco mesmo. O doidão pergunta pro Rudo se aquele é o utensílio personalíssimo dele e o que ele faz. Rudo olha pro lado e vê Gris nas últimas. Ele lembra que foi por causa dos conselhos que o auxiliar disse que ele conseguiu enfim utilizar os seus poderes da forma certa. Ele ameaça o arroceiro e jura que ele vai levar uma surra. O doidão revela que se chama Jabber e que vai se divertir um pouquinho antes de levar o Prota. O maluco vem pra cima e uma luta interessante vai começar. O que será que o utensílio do Prota faz, hein? Folo está tentando parar o sangramento do Gris, mas não está conseguindo. Ele diz que eles têm que sair dali. Gris diz que vai ficar bem. Sei não, hein? Gris começa a refletir que o motivo do Rudo não conseguir utilizar o utensílio personalíssimo da última batalha é porque ele carregava muitas emoções, desespero, raiva, distraindo ele do propósito, mas que agora eles não precisam mais se preocupar. Na luta, Jabber vai pulando pra lá e pra cá, e Rudo parece imóvel. O arroceiro diz que achou que ele quisesse lutar, e o Prota diz pra ele vir pra cima, chamando ele de merda. Jabber não gosta muito e diz pra ele chamar ele pelo nome, e vai pra cima. Jabber tenta atacar de todo jeito, mas não está conseguindo acertar nenhum golpe no Prota, que vai se esquivando com muita facilidade. Não sei o porquê, mas Rudo explica o que o utensílio dele faz. Ele diz que o Gris fica rezando pro amuleto proteger e não deixar nenhum mal acontecer com eles, e na concepção dele, para nenhum mal acontecer e não se machucar, deve-se garantir que nenhum ataque o acerte. Jabber imagina que ele só consegue desviar, mas não consegue atacar, e o que acontece é que o utensílio faz ele desviar do Prota. Ele duvida e vem ao ataque de novo, então o utensílio desvia ele do Rudo, que dá um belo de um soco na cara dele. Rudo diz que vai arrebentar o maluco de tanta porrada, e no fim quem vai se divertir é ele. Jabber vem pra cima e vai apanhando bonito, então ele começa a correr levantando uma cortina de poeira e jogando algumas pedras no Prota, tentando distrair ele. Rudo desvia das pedras e acerta o maluco de novo. Xiii, vi um possível BO aí, hein? Esse cara gosta mesmo de apanhar, ele continua atacando, mesmo vendo que não está dando certo, tá apanhando mais que pandeiro, até que o Prota dá um golpe final deixando o Jabber só o caco. Rudo diz que já deu, mas o Jabber é doidão, só pode ser sadomasoquista ou estar noiado. Ele diz que fazia tempo que não apanhava tão gostosinho assim e que está se divertindo muito, e diz que percebeu uma coisa no utensílio personalíssimo do
Prota. Quando ele jogou as pedras, ele percebeu que o utensílio não interferiu, então ele acha que ele só age quando entende hostilidade, e como as pedras não tinham vontade própria, ele não entrou em ação. Ele fala das suas garras e diz que a garra da mão direita possui uma toxina muito forte, e o maluco simplesmente pega e enfia as garras em si mesmo. Tô falando que esse cara tá doidão. Rudo fica sem entender nada, o doidão está lá gritando, dizendo que aquilo está bom demais, e pergunta pro Prota que se ele perder a consciência e começar a atacar de um lado pro outro sem pensar em nada, será que o utensílio vai perceber alguma hostilidade? Ele afirma que quer ver isso e desmaia. Rudo, no entanto, parece um pouco preocupado. E o episódio termina com o maluco testando uma abordagem nova. Ele se autoferiu com veneno e ficou inconsciente na esperança de atacar o Prota e não ser pego pelo utensílio personalíssimo dele. Se funcionar, Rudo está lascado, hein? Será que vai dar certo isso? Jabber está todo estropiado e doidão por ter provado do seu próprio veneno. Ele dá um grito bem alto e vem com tudo pra cima do Prota, que fica impressionado com a força que o maluco ainda possui. Rudo olha pro Folo e pro Gris e zarpa dali o mais rápido possível, senão eles correm o risco de se machucar também. O doidão vem no encalço dele e complicou pro Prota. Está acontecendo exatamente como Jabber havia imaginado. Jabber, que parece ter um parafuso a menos, mandou muito bem nessa jogada. Rudo vai ter que se virar bonito, já que agora ele não pode mais contar com a ajuda do seu utensílio personalíssimo. Ele fica impressionado com a dedicação do seu oponente e reflete que ou ele é muito dedicado ou acabou de descobrir o que significa ser um masoquista. O maluco não para de atacar e o Prota, sem ter muito o que fazer, vai fugindo como pode, tentando escapar de todas as formas das garras de Jabber, que se acertar vai ser o fim pro menino do cabelo branco. Rudo vai se esquivando como pode, mas chega no momento que ele fica sem saída e o fim parece próximo, afinal as garras do Jabber estão prestes a acertar a sua cara. Sorte que Zanca resolveu aparecer e salvar a sua vida. Ele não tá muito bem não, mas tá boladão e quer trocar com o Rudo para dar um fim nele de uma vez por todas. Rudo fica surpreso que ele ainda esteja vivo, mas diz que ele não está parecendo muito bem não. Zanca desconversa e diz que nunca esteve melhor. Ele aproveita e comenta sobre o Prota ter conseguido enfim usar os seus poderes e que achou muito maneiro, mas Rudo explica que o Fi de rapariga já descobriu como ele funciona e que agora ele não serve mais. Zanca parece pensar em alguma coisa, ele já sabe como o utensílio do Prota funciona e quais os movimentos do Jabber, afinal ele estava ali assistindo a luta o tempo todo, então ele pergunta pro Prota se pode atacá-lo. O plano dele é atacar Rudo, na intenção do amuleto mover ele na direção do Jabber. Como o bastão dele é muito mais longo que as garras, ele pode levar vantagem. Rudo não está muito confiante, afinal se não der certo ele vai apanhar de graça. Zanca diz que se isso acontecer, é só ele engolir o choro. O arruaceiro levanta e eles vão testar o plano. Zanca alerta Rudo para ele não deixar as garras tocarem nele e que sente uma raiva terrível delas. Rudo dá o troco e diz para ele engolir o choro. Se Zanca tinha alguma dúvida, agora não tem mais. Ele ataca Rudo com tudo. O amuleto muda ele para a direção do Jabber. Ele aproveita e dá uma lapada seca nele. O plano funcionou, mas Rudo está pistola porque Zanca tocou ele com tudo para machucar. Zanca dá um migué e diz que não, que foi só um teste mesmo. Como o teste deu certo, eles colocam o plano em prática. Zanca vai atacando o Prota, acertando o Jabber sem parar. É uma lapada atrás da outra, e esse maluco tem uma resistência absurda, hein? Até que de tanto apanhar, o doidão recupera a consciência, só pra ver Zanca afundar ele no chão com um golpe final. Depois dessa, o zelador, que não estava 100%, ficou exausto, ele não consegue nem ficar de pé e cai de costas no chão. Tomara que Jabber não se levante. Rudo ficou muito chateado, afinal o seu utensílio, o amuleto do Gris, vira cinzas e começa a se desintegrar. O Prota fica bem triste e não sabe o que fez de errado. Vixe, o Prota não parece nada bem. Do nada ele começa a engasgar e cai de cara no chão. E o pior aconteceu, ele acabou sendo envenenado. E pra piorar, o maluco usa a garra da esquerda e levanta, como se nada tivesse acontecido. Zanca não acredita e pergunta como ele ainda está de pé. Ele explica que a sua garra da esquerda, ela possui uma toxina que ajuda a não sentir dor. Ele não perde tempo e injeta o veneno no Zanca de novo. Agora ferrou tudo de vez. Ele vai em direção ao Rudo e começa a arrastar ele, dizendo que não pode perder tempo, senão vai levar esporro de novo. Ele passa correndo por Zanca, que está paralisado e não pode fazer nada, e de um jeito debochado se despede dele. Rudo está imóvel, irado, se culpando de novo por tudo isso que aconteceu. Jabber sai dos túneis e acha bem estranho, afinal a saída era em um prédio e ele acaba aparecendo em uma rua. Ryo está na espreita, só esperando ele, e quando ele se distrai, já leva uma pancada na barriga. Agora ele se lascou bonito, hein? Rudo com certeza vai se safar dessa, afinal só do Annie estar ali já é sucesso garantido. Uma das auxiliares está preocupada com o restante da equipe. Annie a tranquiliza e diz para ela reunir o pessoal e ir lá socorrer eles. Mano, esse Jabber é maluco mesmo. Ele diz que todos eles parecem ser bem fortes, e ele ali, todo estropiado e tristinho, enquanto eles o observam como se ele fosse um saco de lixo. E desse jeito eles vão deixar ele com o instrumento aceso. Xiii, mano, lá ele, hein? Rudo está só o pó, e Andy pergunta se ele lutou contra esse maluco o tempo todo, e diz que deve ter sido um encontro muito desagradável. Ryo, que é extremamente positiva, diz que o Rudo
Rudo está melhor do que ela imaginava e diz que ele está muito bom. Outro zelador diz que ele não está nada bem, que mal está conseguindo respirar. Endin diz que tem muita coisa que quer perguntar para ele, mas alerta que não existe a possibilidade dele voltar pro buraco de onde veio. Jabber diz que essa é uma daquelas situações em que ele vai ser aprisionado e torturado para sempre. Diz que está com muita vontade de fugir, mas que não pode ir sem cumprir a sua missão, que é levar o Rudo com ele. Do nada aparece uma mina abraçando ele por trás, dizendo que acabou, que não tem como continuar com a missão. Ele discorda e diz que agora que ficou bom, ela quer atrapalhar. Ela insiste e diz que o chefe estava com um sorriso enorme no rosto. Jabber desconversa e diz que tá tarde, que precisa ir embora. Ele se despede do Rudo e diz que gostou muito de brincar com ele. O Prota, mesmo só o bagaço, jura vingança e que ele vai pagar caro pelo que fez com o Gris. O maluco fica espantado que o Prota ainda esteja consciente, apesar da quantidade de veneno que recebeu. Ele repara no desenho da luva do Prota e fica surpreso. Parece que as luvas do Rudo são de algum conjunto especial. Ele se despede e fala pro Rudo cuidar bem das luvas, que o seu chefe vai ficar bem feliz quando ficar sabendo disso. Então eles entram numa espécie de portão na parede que mais parece um bueiro e dão no pé. O restante da equipe foram resgatados. Anka está conversando com o Ryo e Rudo corre em direção ao Gris. O coitado do auxiliar não está muito bem. Rudo pede desculpas por ter quebrado o amuleto dele. O auxiliar diz que era muito importante para ele, mas que se ajudou o Prota de alguma forma é o que importa. E o episódio termina com Rudo pedindo desculpas por ter quebrado o amuleto de Gris, que por sua vez diz que o importante é que o ajudou de alguma forma. O coitado do auxiliar está muito machucado. Será que ele vai sair dessa? Meu amigo, se prepare, porque muita coisa doida acontece neste episódio. Rudo enfim conhecerá o seu chefe e vai provar doce pela primeira vez. Será que ele vai gostar? E tem uma reviravolta surpreendente sobre Gris, que foi ferido gravemente no último episódio. Então não perca e assista até o fim para não perder nenhum detalhe. Rudo está em um banco, sentado, cabisbaixo, na mó deprê. Endin chega perguntando por que ele está com aquela cara de bosta, já que conseguiu dominar o seu poder e utilizar o utensílio personalíssimo da maneira correta. O Prota, que está sem paciência nenhuma, diz que é o Gris, o auxiliar que se lascou bem na frente dele. Ele associa com a morte do Recto e diz que no paraíso foi a mesma coisa, que ele não conseguiu salvar quem sempre ajudou e agora aconteceu de novo, e pergunta se isso vai sempre acontecer com ele. Endin tenta tranquilizar o Prota, explicando que o Gris sabia onde estava se metendo e que ele não o protegeu só por ele ser um celestial, mas sim por fazer parte da equipe dos zeladores, e por fim diz que ele deveria entrar para falar com ele. Oxe, e eu achando que o maluco tinha ido pro vinagre? Rudo chega para falar com o Gris e não acredita no que vê. Mano, que magia é essa que essa galera usou? Gris, que estava entre a vida e a morte, parece novinho em folha. Andy começa a zoar o Prota, fazendo cafuné nele, dizendo que entendeu por que ele estava todo tristinho e que ele achou que o Gris tinha batido as botas. O Prota fica todo envergonhado e diz que ele também teria pensado que Gris tinha ido pra vala, depois de ver as garras do Jabber entrar no peito dele. Gris diz que está bem vivo graças à equipe médica dos zeladores e é uma princesa que está do seu lado, que segundo ele foi a estrela do dia. Ela é a única zeladora Giver que tem o poder de cura e um nome bem difícil. Ela se chama Eisha Stilza. Bom, eu acho que é isso. Caraca, essa mina é mais tímida do que o Rudo. Ela é bem modesta e diz que normalmente não é muito útil e que foi só uma coincidência. Gris agradece e diz que foi ela quem o salvou da morte certa. Polo, que está bem para baixo, também recebe o seu agradecimento e um conselho para não se apressar e ir no seu tempo, que logo conseguirá virar um Giver. O maluco fica todo emocionado e se joga em cima do Gris. Para completar, ele diz que Rudo também mandou muito bem. Ele foi excelente trabalhando em equipe com o Zankam para conter o maluco do Jabber e que não precisa se preocupar com o amuleto, já que foi bem útil na batalha. Fica um silêncio danado, como se estivessem esperando a resposta do Prota, e ele só responde com um saquei. Puta que o pariu. Em seguida, diz que ficou muito feliz que Gris esteja vivo. Endin diz que de qualquer forma agora os arruaceiros declararam guerra contra os zeladores e que as feras maculadas não são a única coisa que eles precisam se preocupar, e diz que conseguiram novas informações. Um cara estranho entra na sala e diz que eles mencionaram sobre uma fronteira e parece que eles estão tentando achar uma forma de ir pro paraíso. Rudo pergunta quem é. Endin responde que esse é o chefe. Depois de 7 episódios, enfim conhecemos o chefe da galera. Ele se apresenta pro Rudo e diz que se chama Arca Corvus e que atualmente ele é o líder dos bandos de Zé Ruelas. Ele continua dizendo que sabe que o Rudo está ali só de passagem até descobrir uma maneira de voltar pro paraíso. Ele diz que não pretendia aceitá-lo na equipe, mas a maneira como o Prota agiu para proteger os amigos e o poder que pode ajudar muito, acabou aceitando ele oficialmente como um zelador. O chefão pede para ele dar uma
passada no escritório, lá ele tem uma muda de roupa pro Prota, porque essa dele deve estar numa carniça danada, hein? E que tem algumas informações pra ele. Já no escritório, Arca vai falando mais sobre a tal fronteira. Ela fica no meio termo, entre o paraíso e a superfície, mas parece que quem tenta passar por essa fronteira vai pra vala. Ele menciona uma mulher que vive na zona proibida, parece que ela ajudou uma pessoa a chegar no paraíso. Perguntada por que ela vivia num lugar daquele, ela respondeu que ficou observando as pessoas que são jogadas no abismo, caindo, e que tem pessoas que conseguem subir e descer sem morrer. O chefão diz que sendo assim, deve ter alguma chance de conseguir voltar pro paraíso. O Prota se enche de esperança e imagina que se localizar uma dessas pessoas que conseguiu voltar pro paraíso, ele descobre como voltar. Ah, se fosse fácil assim. A Arkan já alerta que não vai ser nada fácil e diz que essa será uma missão quase que suicida e pergunta se ele vai ou se vai ficar. Sem pensar duas vezes, Rudo responde que não tem como não ir. Engin entra e elogia o Prota, dizendo que a roupa ficou maneiríssima nele. Confesso que ficou bom mesmo. E, mano, parece que já vai ter alguma bomba aí, hein? Já que aparece uma linha do Zanka suando frio e uma parada bem estranha acontecendo. Rudo, que deve ter nascido de 5 meses, já quer ir atrás da mulher. Folo está tentando segurar o fio de rapariga, dizendo que não é naquele momento que vão atrás dela. O Prota não quer nem saber, diz que tem que encontrá-la e não pode perder tempo. Andy aparece batendo pau na mesa e ele diz pra ele se acalmar e pergunta se ele está querendo morrer. O maluco quer ir pra um lugar extremamente perigoso sem um plano, sem conhecer o lugar e sem nada em mente. Ele acabou de descobrir os poderes, mas não sabe quais os seus limites e quais os pontos fracos. Andy termina dizendo que vai com ele, que ninguém pode ir numa zona proibida sozinho. Rudo quer saber como os arruaceiros conseguem ser givers. Andy explica que não tem nada a ver com ser bom ou ser mal, e sim como você trata o objeto. Segundo ele, muitas pessoas não gostam muito dos zeladores, e até o chamam de codependentes, já que eles têm uma tara por um único objeto. Isso é bem estranho mesmo. O Prota segue o conselho do Andy e tenta relaxar, mas o cara está lá deitado na cama, só pensando que queria catar um lixinho. Privacidade não existe ali. Do nada, Ryo chega arrebentando a porta do quarto, chamando ele para fazer um tour pela base. E lá vão eles. Ela vai apresentando tudo pro Prota, a academia, o refeitório, os banheiros e diz que está tudo meio que caindo aos pedaços, mas que é uma base bem completa. Ela pergunta o que ele costumava comer no paraíso. Rudo diz que geralmente era pão e sopa também. Ela pergunta se eles comiam doces e o Prota fica pensativo e diz que não, que doces era só para as pessoas ricas. A mocinha diz que ali tem. O Prota fica surpreso e de um jeito bem estranho ela repete de novo, dizendo que ali tem. E lá vai o Prota comer doces pela primeira vez na vida. Pela cara dele parece até que achou um tesouro escondido. Esses caras vivem bem, hein? Eles têm até giver especializados em culinária, conhecidos como provedores de comida. Andy alerta que doces são mais populares que drogas e que é preciso tomar cuidado para não viciar. O Prota, com muita calma e cuidado, escolhe um para provar. Meu amigo, parece que a alma do cara sai do corpo e volta. Ele não se contém e começa a devorar tudo. Ryo afirma que ele gostou mais do que ela imaginava e Annie diz que ele já viciou. O Prota não para de comer até que chega um moleque chupando chupeta bem estranha do lado dele. Com uma dor no coração e sem vontade nenhuma de compartilhar, ele dá um pirulito pro guri. Rudo fica bravo por um moleque sem ser educação e pergunta qual é a do garoto mimado, como se ele também não fosse, né? O mala do Zankan está andando pelos corredores e escuta Andy conversando com o Ryo sobre o Rudo e quer saber o que o Virgão fez agora. Do nada, uma criatura estranha e redonda sai do quarto e Zankan já fica em choque, imaginando que alguma criatura estranha invadiu a base, mas logo ele percebe que era só o Rudo. Caramba! O Prota, que deve ter um metabolismo de milhões, já voltou ao normal. Ele está treinando com o Zankan, tentando transformar uma faca no seu utensílio personalíssimo, mas não está conseguindo. Nessa hora, a quinta série não perde tempo e já começa. Andy pergunta se ele viciou tanto nos doces a ponto de esquecer de usar os seus poderes. Já Ryo diz que ficou muito feliz dele conseguir voltar ao normal e andar novamente. O Mauricinho parece saber o que está acontecendo e afirma que se na superfície o Prota gostava tanto de consertar as coisas que eram descartadas, então ele precisa de alguma coisa do lixo ou de algum objeto que precisa ser consertado. Olha só, e não é que deu certo? Ele traz uma pilha de lixo pro Rudo escolher algum objeto. Os olhos do Prota brilham e ele escolhe uma peça e já transforma em um utensílio personalíssimo. Andy elogia o Zankan por essa descoberta e afirma que ele é um ótimo treinador. Zankan, que já não consegue esconder mais, fica todo alegre ao receber um elogio do líder. Rudo vai testando com vários objetos, transformando eles em armas, até que não aguenta e cai de costas com o nariz sangrando. Andy diz que já esperava por isso. Ele tem uma explicação e diz que as luvas do Prota são um objeto de extrema qualidade e o corpo acaba não suportando. Ele explica que quando você zela e cuida com muito carinho de um objeto, mais maduro ele fica. Ele chama isso de melhorar a sua qualidade. Andy continua dizendo que quanto mais qualidade, mais poder o utensílio possui. Por fim, ele diz que qualidade não é tudo, que experiência e sabedoria também são importantes. Zankan fica na dúvida se é só por conta da qualidade que as luvas
luvas possuem ou se porque ela pertence ao tal conjunto mencionado por Jabber. Rudo questiona se as suas luvas possuem tanta qualidade porque o seu utensílio acabou virando pó na luta contra o maluco das garras. Ryo imagina que não foi as luvas que quebrou o amuleto, e sim que quando o Rudo transforma o objeto, extraindo o máximo que ele pode oferecer, assim que o utensílio cumpre com o seu propósito, acaba tendo um fim. Endin concorda e menciona que provavelmente é assim mesmo que o poder dele funciona. O Prota fica meio que aliviado e a Ryo pergunta sobre as luvas, sobre o que o Jabber falou, delas fazerem parte de um conjunto. O Zé Ruela não sabe, questiona que talvez existam mais luvas iguais àquelas perdidas por aí. Mano, como assim? O Prota diz que ama tantas luvas, mas até agora não deu nenhum nome pra elas. Endin termina dizendo que ele vai ter que pensar em um nome pra elas. E o episódio chega ao fim com um vislumbre de quem é o chefe dos arruaceiros. Jabber chega com a sua parceira e o chefe tá lá falando umas paradas estranhas, de tudo que tem ali, as cidades, os zeladores, os utensílios personalíssimos, o conjunto do guardião, que ainda não sei do que se trata, e por fim o Rudo. Hein? E aí, gostou do episódio? Não esqueça do super like pra fortalecer, e se não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, não perca tempo, se inscreve aí, afinal é de graça. O episódio começa com uma gemessão danada em um quarto, mas não é nada disso que você está pensando, é só o Rudo lavando as luvas dele que deviam estar podres. Mas ao sair do banheiro ele se depara com uma princesa em cima da sua cama, e claro que o virgão já entra em choque. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, ela conta que escutou gemidos, ficou preocupada e veio ver o que era. Sei. Ela conta que entrou pela janela e o Prota nem dá muita moral, afinal ele não consegue tirar o pensamento de que tem uma mulher em cima da sua cama. Haha, safadinho. Ryo pergunta sobre as cicatrizes e Rudo responde que quando está com as luvas, elas não doem tanto, por isso é bom lavá-las de vez em quando. E lá se foi embora a chance. Ryo diz que são bem feias e que não parecem queimaduras. Rudo diz que pra saber o que são, só perguntando pro merda do pai dele. A princesa diz que os pais trazem muitas coisas, tanto as coisas boas como ruins, e pra tristeza do Prota, volta pro quarto dela. Meu amigo, só tem doido nesse lugar. Os auxiliares estão observando um maluco que está ouvindo Metallica nas alturas, pintando alguma coisa que nem um doido. O Prota está com Endin falando com o chefe. Até a máscara completa do Prota ficar pronta, eles devem sair para fazer os preparativos preliminares. Rudo fica boiando e Endin explica que quando eles vão a uma zona proibida, eles devem usar máscaras, como a dele. Rudo se lembra dela da primeira vez que se viram. Rapaz, esses Givers estão muito frescos, hein? Os caras têm até artesão para fazer essas coisas. Deve ser o maluco que estava ouvindo rock pauleira. Arkan diz que antes deles irem à zona proibida, ele providenciou uma maracutaia, um feitiço de boa sorte. Parece que tem outro maluco que desenha isso, mas eles terão que ir para a cidade do grafite para conseguir essa macumba. A equipe que vai com eles chega e vão em peso. Vai os auxiliares de sempre, a Ryo, o Mala do Zanka e mais dois Givers, Delmon, o grandão, e o Tansin, o que sobrou. Delmon, o grandão, tem todos os parafusos a menos. Ele vai na direção do Prota e começa a gritar que nem um maluco, dizendo que ouviu a história dele e que o admira muito. Tansin diz pra não ligar pra ele, porque ele tem esse jeito de maluco, mas é uma boa pessoa. Endin fala pra ouvirem uma palavrinha do doidão. Zanka já se prepara colocando protetores de ouvido. Meu amigo, esse cara é bom em animar a galera, hein? E num minutinho todo mundo tá gritando junto com ele. O cara conseguiu fazer até o Prota entrar na onda. O bando de malucos estão indo em direção à cidade. Endin vai a milhão com o carro, quase derrubando dois coitados que estavam fazendo um grafite maneiro. Ele se desculpa e enfim a turma chega na cidade de Canvas Town, conhecido como a cidade do grafite. Rudo fica de boca aberta ao ver a cidade, ela é bem diferentona. Tenzin explica que a maioria das cidades grandes são assim, para proteger a população da desova do lixo que as pessoas jogam no paraíso. Dois coitados estão tentando entrar, mas não conseguem. Tem tipo uma barreira invisível na entrada impedindo eles de passar, mas quase infartam quando vem a equipe entrar tranquilamente, sem acontecer nada. Parece que o segredo é não estar pensando em nada que seja errado, e por último o Rudo passa tranquilamente. A cidade parece um gibi, é pintura pra todo lado. Andy explica que muita gente não curte a arte dos caras, por isso resolveram criar uma cidade dedicada à galera do grafite. O Prota pergunta se vieram ali ver arte, e Annie diz que não. Eles foram ali pra ver um Giver desenhista que mora naquela cidade. O poder dele é garantir proteção nas coisas que ele desenha. Rudo, pelo visto, não prestou atenção no que o Corvus estava falando, né? Andy tenta explicar usando de exemplo uma parede, que se o maluco do grafite desenhasse nela, colocando emoção e sentimento de proteção, ela ficaria protegida. Como os dois caras que não conseguiram passar, lá é uma maracutaia dele também. As paredes do lado de fora têm proteção contra aqueles que têm más intenções, não deixando eles passar. Parece que o utensílio personalíssimo desse cara é bem comum, não foi de uso exclusivo dele, mas sim passado de geração a geração. Do nada, enquanto fala, Andy se choca com o garoto, ele se desculpa, o menino enxuga as lágrimas e sai correndo. Andy fica todo
todo sem graça e Ryo, para piorar ainda mais a situação, diz que ele fez o menino chorar. Pra sorte dele aparece um homem, que é o prefeito da cidade. Oxe, como assim? Andy pergunta pro prefeito se ele sabe onde o Gob está, e o prefeito solta uma bomba, diz que ele faleceu pela manhã. Eita pega. Rudo começa a lembrar do cara na vez em que ele estava na base, fazendo seu grafite. O que aconteceu é que o maluco não se contentava em ficar desenhando só nas zonas seguras, e muitas vezes ia pra zona proibida para desenhar. O maluco ficava tão feliz desenhando que tirava a máscara várias vezes respirando o ar poluído do lugar, por isso acabou indo pra vala, por causa da contaminação. O prefeito diz que sente muito por eles terem ido ali só para receber aquela notícia triste. Rudo, que mal conhecia o cara, fica todo emocionado. Tencent diz para ele não se abalar, que como ele havia dito, aquelas coisas são comuns na superfície. Esse cara é estranho, hein? O prefeito diz que o sucessor da magia dele já foi decidido. Quem escolhe é o utensílio personalíssimo, que é uma caneta, e a pessoa que herdar ela adquire os poderes de feiticeiro. Gob já deixou o herdeiro, e é o menino que o Andy entrombou, que na verdade é uma menina, e se chama Hamelin. O prefeito diz que para quem desenha, herdar aquela caneta é uma honra, mas ele está meio que com o pé atrás. Hamelin é muito jovem, e o feiticeiro é como a propaganda da cidade, ele tem medo de muita pressão cair sobre ela. Follow diz que algumas pessoas viram Giver rapidamente, que demora muito para transformar um objeto em utensílio personalíssimo, mas que tem gente que já tem predisposição a isso, e no fim ele acaba concordando com Zanka, que no final é tudo talento. Tencent não concorda e já enraba ele, que não tem nada a ver com talento, que herdar um utensílio é extremamente raro. Rudo olha para as luvas e deve imaginar que o mesmo aconteceu com ele. O prefeito diz que sente muito, mas que dessa vez vai levar um tempo para eles conseguirem o feitiço. Ele começa a falar sobre o Gob, de como ele estava feliz, e não consegue conter as lágrimas. Ele conta que não sabe desenhar muito bem, mas que decidiu virar prefeito da cidade para proteger todos aqueles desenhos. O clima de tristeza está chegando ao fim, já que não tem feitiço, a equipe vai voltar para a base. Andy vai falar com a garota, que não responde nada, e de repente a menina se levanta, suga o ranho do nariz e diz que chega, que acabou a deprê. Pega a caneta falando que é hora da festa e sai correndo. A galera vai atrás dela, a pirralha está no topo do prédio, ela diz que ficou muito triste e que é péssimo que o Gob tenha morrido, mas que ele não iria gostar de ver eles assim, então ela posiciona umas latas de spray e já vai estrear a sua caneta. Ela faz um símbolo e do nada as latas começam a estourar, como se fossem fogos de artifício. Foi uma bela atitude, a cidade que estava meio deprê acabou se alegrando com a homenagem da menina para o Gob. O prefeito diz pro Andy que vai levar um tempo até ele conseguir o feitiço, ele entende e diz que não tem problema. E o episódio chega ao fim com uma baita queima de fogos na cidade do grafite, e não é por causa do ano novo, mas sim porque o Giver dali morreu. Essa galera é maluca. Se ficou até aqui e gostou do episódio, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para nos dar aquela baita força, e é de graça, né? Depois de finalmente conseguirem a proteção, a equipe vai para a zona proibida, atrás da tal mulher. Lá eles derrotam algumas feras maculadas e até conseguem encontrar ela, mas essa dona é muito suspeita, hein? E algo muito ruim acaba acontecendo. Hamelin já começou os ofícios como nova feiticeira e está rabiscando a cara do Prota. Ele não gosta muito do resultado, afinal ela só estava zoando a cara dele e fez a maquiagem de um palhaço. Andy está falando com o prefeito, ele diz que começou a entender sobre os herdeiros do pincel. Pelo visto, o Gob também gostava da zoeira. Andy pergunta quantas gerações existem dos herdeiros do pincel. O prefeito acha que ela é da 6ª geração, não tem como ele ter certeza, já que não tem nenhum registro. Para eles, tudo é marcado através da arte. Hamelin explica que para o seu poder funcionar, ela precisa de permissão, já que fora da cidade, nas paredes e muros, ela só consegue pedindo permissão, e com as pessoas deve ser a mesma coisa. Andy diz que com o Gob funcionava do mesmo jeito. O prefeito comenta que ouviu dizer que os poderes permanecem praticamente os mesmos. Andy acha estranho, já que cada pessoa tem comportamentos e personalidades diferentes. O poder deveria ser diferente para cada usuário. Hamelin explica que os poderes deles permanecem sempre os mesmos, porque eles se divertem enquanto desenham. Ela chama de liberdade e diversão. Ela imagina que o Gob e os outros feiticeiros escolheram sucessores que pensam dessa forma. Andy reflete que não entendeu nada, e quando ele tenta fazer um resumo do que ela disse, se complica ainda mais. Ele imagina que todos eles pensam igual, a mocinha já rebate, dizendo que não é nada disso, que cada um desenha o que quer livremente. Ele não aceitou perder, mas foi contido pelo prefeito, que disse ser melhor deixar essa discussão pra lá. Rudo mostra todo o seu físico de lagartixa albina e vai ser o primeiro a receber o feitiço. A ideia com o desenho é diminuir o dano de um único ataque forte, mas essa mina tá evoluída, hein? O pincel dela se transforma em uma máquina de tatu e ela já vai começar a tatuagem. Ela já ia socar a agulha no Prota, mas Andy interrompe. Ele fica surpreso com o poder dessa menina. Ela pode transformar o pincel em qualquer ferramenta. O prefeito diz para ela tentar levar a sério. Hamelin volta com o pincel
pincel e pede permissão pro Rudo, que fica meio desconfiado, mas não tem outra saída. Agora ela levou o trampo a sério e desenhou no Rudo e em mais 9 givers que estavam na fila. Andy agradece o prefeito e a mocinha e diz que ela mandou muito bem. A coitada está de arrasto. Desenhar em 9 de uma vez foi puxado para ela. Os dois malucos ainda estão lá, tentando entrar na cidade. O que tem cabelo fica pistola na hora que vê que o pincel está na mão da Remlin. Ele diz que não pode ser tratado assim, que ele é que deveria ser o herdeiro. O prefeito fica furioso e descasca os dois, chamando eles de merda e botando eles para correr. O pessoal se despede, Rudo agradece e diz que gostou muito do local e pretende voltar algum dia. No trajeto de volta, Andy tem uma ideia antes de irem pro QG. Andy leva Rudo pro paraíso pessoal dele, ou seja, um lugar abandonado onde não tem fera maculada e tem um monte de tranqueira que ele pode pegar. O Prota não perde tempo e começa a vasculhar tudo. Andy não entende como ele pode gostar tanto daquela bagaceira. O estranho é que tem uma mini TV no topo, que por um instante começa a transmitir a imagem de uma pessoa que usa a mesma luva do Prota. De volta à base está acontecendo uma gritaria danada. O cara das máscaras é maluco mesmo, o cara só fala gritando. Diz que a máscara do Prota ficou pronta e perfeitinha. O maluco diz que para tirar as medidas do Prota aproveitou o momento em que ele estava dormindo, entrou no quarto dele e tirou as medidas. O Prota fica pistola, mas a culpa foi dele por não trancar a porta. Ryo se complica e solta no meio da roda que o Rudo quase não consegue dormir. Zankan, que não perde tempo, pergunta como ela sabe disso. Ryo deu sorte e acaba sendo salva pela Aisha Stilza, que está com a cara queimando de vergonha do seu irmão Auguste. Isso mesmo, a menina mais tímida é irmã do artesão maluco. Ela fala para ele parar de incomodar a galera e que ele está falando muito alta. Máscara pronta e agora sim a galera está preparada para ir atrás da tal mulher. Antes de ir, Andy pede pro Rudo tirar a gargantilha dele. Todo mundo faz um furo no dedo. Rudo não entende nada e fica com o toba na mão, mas Andy explica que a gargantilha funciona como um telefone e que eles conseguem se comunicar com quem troca sangue. Ryo diz que é como se eles fossem amigos de verdade e Fulo avisa que ele pode ligar para ele a qualquer hora, mas nessa ele se deu mal, ele vai ter que passar o sangue dele para todo mundo. No caminho à zona proibida, Andy diz que era melhor o Prota ter levado uma quantidade menor de lixo. O Prota rebate, dizendo que só levou por precaução. Eles chegam na Penta, a zona proibida desértica. O local é bem estranho, parece coberto com uma espécie de areia vermelha. Zankan imagina que é lixo que acabou virando pó. Mal chegam no local e já vem alguma coisa na direção deles. O Prota não quer ficar para trás e já vai na direção do bicho. Ele lembra das instruções que o maluco passou para ele e está preparado para a batalha. Ah, a máscara ficou maneira, hein? No covil dos arruaceiros, o chefe deles está acompanhando tudo o que a galera faz. Meu amigo, o plano de assinatura dele é muito melhor do que a Sky, hein? A doida da zeladora tá ali no meio da bagunça, fazendo seu relatório sobre as feras maculadas. E o pau já começou. Ryo já começa a lutar com uma das feras, tem 3 para ela enfrentar. Sem muitos problemas, ela já manda uma pra vala e joga o ferrão de outra na fera que o Zankan vai enfrentar. O escorpião vem pra cima do Mala, que vai defendendo os ataques. Ele contra-ataca e enfia o pau na boca do bicho, lá ele, mandando ele pra vala. Vixe, complicou, hein? O Malinha achou que só tinha aquela, mas depois que detonou o bicho, aparece mais de meia dúzia em volta dele. O que será que ele vai fazer, hein? E a resposta é nada, absolutamente nada. Tudo porque Andy vem que nem um foguete, usando a sua técnica corte óctuplo, acabando com todos eles de uma vez só. Esse maluco é bravo, hein? Ele ficou surpreso, porque um dos bichos ainda está de pé, mas esse já tem dono. Rudo não perde tempo e vai pra cima do bicho. Ele desvia do ataque da fera e puxa um teclado velho. Corta pra uma mocinha que está por ali. Ela parece já saber que o pessoal está ali. A donzela começa a cheirar o ar e voltamos pro Rudo. O Prota transforma o teclado velho em uma arma e começa a digitar alguma coisa nele. As teclas saem voando e acertam um escorpião em cheio, formando uma palavra: seu merdão. Esse Rudo gosta de falar isso, hein? Mas o poder foi maneiro. Andy está tentando entender o local. Ele imagina que para as feras maculadas terem surgido debaixo da terra, abaixo de toda aquela areia deve ter toneladas de lixo. Gris está enrabando a Tom, a mocinha do relatório. Ele diz para ela não ficar anotando as coisas no meio da batalha, que é muito perigoso. Ela se desculpa e diz que fez isso porque se deixasse para depois ia acabar esquecendo. É, Tom, eu sei bem como é isso. O Prota está limpando a sua máscara e imagina ter visto alguém no meio de toda aquela poeira. Ele quase borra a cueca quando Delmon e Tenzin chega do nada atrás dele. Delmon o elogia, dizendo que ele mandou muito bem e que queria ter visto ele em ação. Tenzin diz que ele vai ter outra chance, mas ele insiste que queria ter visto na hora, como se fosse uma criança. Rudo fica aliviado, pois de alguma forma, enfim, ele conseguiu ser útil. E o Prota não estava enganado, tinha alguém mesmo no meio da poeira. Eita, nós! E aparece a tal mulher de biquíni e roupão. Ela diz que se chama Amo, e o pessoal fica se perguntando se ela seria a tal mulher que eles estão procurando. Ryo, que não tem noção nenhuma, não perde tempo e pergunta logo se ela é a tal mulher. Amo responde que sim, mas que prefere conversar na casa dela, pois o ar ali é muito poluído e a maluca ainda está sem máscara. Sei não, hein? Está muito estranha essa parada. Ryo diz que ela pode ir
sozinha conversar com ela, para não arriscar toda a galera. Andy não concorda e diz que o melhor é ir todo mundo, e se a parada sair do controle, ele vai dar conta. Pelo visto, já estão na casa da mulher. Rudo está em choque, e como eu imaginava, sabia que tinha alguma coisa errada com essa princesa. E pelo visto, Andy já se lascou bonito, hein? Ele tá babando e vomitando, parece que foi envenenado e cai no chão. Rudo não acredita no que vê, e a donzela dá um sorrisinho macabro. E o episódio chega ao fim com a equipe caindo em uma furada. Eu já tava estranhando que tava fácil demais mesmo. Gostou do episódio? Deixa aí nos comentários. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve aí. Ah, e não esqueça do like pra dar aquela fortalecida. É de graça. Andy ter caído desacordado não é o pior dos problemas. Amo, a anfitriã misteriosa não é só um rostinho bonito e acaba colocando os zeladores pra brigarem entre si. Rudo é um dos que acabou caindo na maracutaia dela e está contra os amigos. Como será que eles vão sair dessa, hein? Meu amigo, o bagulho já começou de uma maneira sinistra. Como se estivesse rebobinando uma fita, as merdas que aconteceram vão voltando e será mostrado uma hora antes de tudo feder. Antes da equipe se lascar e o Annie se espatifar no chão, babando pela boca. Amo está guiando a equipe até o seu cafofo. Ela não para de ficar falando, por aqui, por aqui, por aqui. Acho que ela é meio doidinha, coitada. Eles vão seguindo a beldade até chegarem em uma torre enorme. Todo mundo fica surpreso, ninguém imaginava que existisse um troço daquele tamanho por ali. O bagulho é tão alto que nem dá pra ver o topo do chão. Rudo, que está ali só por um motivo, já começa a pensar se dá pra voltar pro paraíso através da torre. Meu amigo, essa parada está bem suspeita. As portas enormes da torre se abrem e Amo, que até o momento parece ser bem hospitaleiros, convidam pra entrar. Grace fica com o pé atrás e desconfia de alguma coisa. Ela diz que a sala está muito bagunçada, sendo assim é melhor eles trocarem ideia no quarto dela. Ela vai subindo as escadas e diz que eles não precisam mais de máscara, porque segundo ela, a carniça lá de fora não chega ali. Eles concordam e vão pro quarto dela. Chegando lá, ela fica toda e diz que eles são muito fofinhos, bonitos e másculos. Enfim, pergunta sobre o que eles querem conversar. Rudo não perde tempo e já quer saber sobre a parada dela conhecer alguém que consegue ir e vir do paraíso. Na mesma hora, ela tirou o Rudo pra merda e como se ele não tivesse dito nada, ela diz que já sabe, que eles vão falar sobre o que gostam nos pretendentes. Meu amigo, essa mina é bizarra mesmo. Ela diz que pra ela o mais importante é o cheiro. Ela não se importa com o rosto e nem nada. O importante é o cheiro. Quanto mais forte, melhor. Tá explicado porque ela vive ali. Delmon nessa hora deve ter coçado as mãos, já que ela disse que deles o que mais chamou a atenção dela foi o grandão. Ele não deve tomar muito banho. Andy tenta conversar. Ele pergunta se isso é o preço pelas informações que eles vieram atrás. Ela ficou mais estranha ainda. Andy torna a dizer que eles vieram atrás de informações, e se esse for o preço a se pagar, apesar de ser um tanto estranho, ele concorda. Ela buga igual disco arranhado e fica repetindo, que negócio é esse? Na verdade, ela tá na carência extrema, ela achou que a galera fez esse mó-corre só pra jogar conversa furada com ela. A doida fica enfurecida ao saber que só queriam usar ela, e diz pra eles falarem que queriam vê-la, só pra ela ficar feliz de novo. Hein? Andy não perde tempo e diz que na verdade também tem interesse nela, mas não cola. Ela diz pra ele não mentir sobre uma coisa dessas. Perdeu o Playboy. Amo ainda deixa bem claro que ele não é mais o tipo dela. Então não era o Delmon, e sim o Andy. O líder perdeu a paciência e diz que vai mandar a real. Ele fala que é muito difícil se concentrar com a mina desfilando ali de roupas íntimas e pede pra ela ir botar uma roupa. Andy conseguiu deixar a situação ainda pior. A mocinha fica mais furiosa ainda e acaba se revelando. Ela é uma giver e esbraveja que ele é o pior de todos os homens e que não tem nem o direito de ser amigo dela. Eita, o poder dela parece ser o controle da mente. Ela hipnotiza Delmon, que aparece segurando um esguicho, apontando para a direção do Andy. E voltamos ao presente sem explicação nenhuma do que aconteceu com o Andy. Pelo visto, Delmon deu um banho no Andy ou enfiou a mangueira na boca dele. Lá ele. Enfim, não sabemos ao certo o que aconteceu, só sabemos que o líder desmaiou. Meio difícil de acreditar que ele desmaiaria só com isso, mas vamos ver se terá uma explicação. Rudo fica pistola, o prota pergunta o que ela fez com o Andy e questiona quem ela é, já que as botas da maluca têm o mesmo símbolo que as luvas dele. Amo é doida mesmo. Mais uma vez ela caga pro Rudo e pergunta qual é o tipo deles. Essa fumou um, hein? A carentona diz que só ela falar não tem graça, ela pede pra eles falarem também, já que pra ela todo mundo gosta de falar de si mesmo, dessa forma o bate-papo seria mais divertido. Rudo vai desistir, depois de ter sido ignorado com sucesso 2 vezes, diz que não consegue conversar com ela. Zanka vem pistola, já que o seu bofe está ali jogado no chão, e diz que já entendeu, ela só escuta falar do assunto do interesse dela, ou se for contrariada. Ele chama ela de vaca, pega o seu pau e já transforma ele. Hein? O Mala diz que não tá nem aí pra esse negócio de paraíso, e pelo que ela fez com o Andy, vai arrebentar ela. Nossa, que maluca. Amo cai nas lágrimas, questionando por que ele está falando aquelas coisas tão más com ela. Afinal, o que ela fez para merecer isso? Além de tudo, ela deve ter amnésia. Amo diz que ficou muito machucada pelo que o Zankan disse, sorte que ele estava ligado
ligada e consegue se esquivar e salvar Engine do ataque do grandão. Delmon fica furioso, chama todo mundo de merda e diz que se fizerem mais alguma coisa contra ela, vão se ver com ele. A mocinha fica rindo à toa, enquanto Delmon diz que vai acabar com quem machucar a garota. Tense, que conhece muito bem o grandão, diz que ele não está sendo controlado, mas está fazendo isso por vontade própria. Como assim, mano? Amo diz que o grandão é um grande fã dela e por ela ele faria qualquer coisa, até trair qualquer um deles. Ih, mano, será que rolou algo aí? A maluca segue dizendo que não fez nada, que só queria bater um papo, mas eles estragaram tudo e agora era tarde demais. Ah, agora eu entendi. A mangueira é o utensílio personalíssimo do Delmon, então ele já deixa a mangueira armada e se prepara para atacar qualquer um. Udo fica se perguntando porque toda vez tudo acaba em briga. Do nada o Prota começa a ter visões dos apóstolos do paraíso, dizendo que ele sempre tem culpa de tudo, afinal ele é filho de um assassino. O Prota entra em uma espécie de pesadelo pessoal e fica paralisado. Tense salva o Prota do ataque que o Delmon lançou neles, ele ficou paralisado por conta da visão que estava tendo. Será que tem alguma coisa a ver com o poder dela? Ela diz que no meio deles tem mais um fã, quem será que é? Será que é o Rudo? Já que ele ficou paralisado sem reação nenhuma após as suas visões? Temse, que conhece muito bem a mangueira do Delmon, começa a contar a história dela. Parece que esse utensílio surgiu em um desejo muito forte que o grandão teve tempos atrás. Ele desejava regar todas as plantas para que elas cresçam fortes e saudáveis. Por isso, quem é atingido pela água que sai do regador dele absorve toda a água como se fosse uma esponja, explodindo que nem um balão. Zanka não entende como Engine não percebeu. Mano, o negócio é igual uma arma, tem até bico silencioso. Segundo Tenzin, ele deve ter usado esse bico pro Engine não perceber. Ryo, que é poucas ideias, diz que eles têm que acalmar o Delmon, então ela simplesmente resolve ir andando na direção dele. Zanka fica com o Toba na mão e diz pra ela não ir sozinha, pois o grandão é um oponente muito perigoso. A inocente da Ryo para bem na frente do grandão e fica olhando pra trás, desconfiando de todo mundo, principalmente do Zanka, que tá lá gritando que nem uma gazela. Ela bobeia e o grandão aproveita para ajustar o jato para forte e disparar com tudo contra a magrela. Sorte que ela é ligeira e conseguiu desviar no último instante. Amo fica impressionado com a potência da mangueira do Delmon, mas pede para ele não acabar com a casa dela. Rudo ainda está lá traumatizado, ele não está acreditando que voltou pro paraíso, mas o que ele vê mostra o contrário. Tense percebe um cheiro estranho e Amo começa a falar sobre lembranças. Amo fala sobre tudo que vira lembranças, mas que para ela as lembranças são cheiros. Rudo está lascado, ela começa a se transformar na Tio, a paquerinha do Rudo no paraíso. Ela diz que já que ele não quer falar de amor com ela, então que ele cheire um perfume familiar e sinta um pouquinho de romance no ar. Hein? O Prota está no paraíso e uma cena fofa está acontecendo. Tio está com o coelhinho que ele deu para ela e diz que gostou muito e que vai guardar ele para sempre. Rudo rebate e aponta para Amo, dizendo que não foi assim que aconteceu, já que antes do Prota ser jogado no abismo, ela menosprezou ele e jogou o coelhinho no chão. Tempsy acredita que o poder dela é criar ilusões, por isso Delmon está agindo daquela forma. Ela rebate, dizendo que não mostra ilusão nenhuma, que ela só cria cheiros para as pessoas. Nossa, mano, o poder dela é reviver lembranças de momentos felizes com quem a pessoa gosta. O bizarro é que esse cheiro é o chulé que sai da bota dela. Ela explica que talvez o cheiro em si seja diferente para cada pessoa, mas que todo mundo que sente fica com vontade de protegê-la. Ela acaba falando demais e deu uma baita dica pro restante dos zeladores. Basta eles colocarem as máscaras que fica tudo certo. Zankan diz que nem sempre as lembranças de alguma pessoa amada são boas e que pode até fazer com que alguém que sinta esse cheiro tenha vontade de matar ela. Ele ameaça, dizendo que ela não vai escapar e que vão acabar com a raça dela. Mano, a parada ficou séria. Rudo imagina que os apóstolos estão machucando Tio e ele parte pra cima dos dois, jogando eles longe. Na verdade, os dois eram Zankan e Tense. Demorou, mas ela conseguiu dominar Rudo, e para piorar, Ryo e Folo também entraram na dança. Zankan, Tense e Grease estão lascados, só sobrou eles para lutar contra todo mundo. Tense diz que nunca pensou em usar seu utensílio contra seus amigos, mas que não tem outro jeito. E o episódio termina com Tense, Zankan e Grease tendo que lutar e arrumar uma maneira de trazer os amigos de volta. Engine ainda está inconsciente, mas se acordar pode ser que ajude em alguma coisa. Vamos ver no que vai dar, né? E aí, o que achou desse episódio? Lembrando que se ainda não é inscrito do canal, se inscreve aí e aproveita e já deixa um likezão maroto. É de graça e me ajuda muito. Valeu! Depois de serem feitos de zumbis escravos, a galera consegue se libertar, graças ao Tense, que precisou mandar todo mundo pra vala. Delmon está tendo uma lembrança de alguém muito especial, tanto que até tem a ver com o utensílio personalíssimo dele. Na lembrança ele está com uma mulher, ela está muito feliz, já que eles conseguiram cultivar uma flor naquele lugar tão poluído. Delmon ainda não está satisfeito e ele promete encher a casa de flores. De volta à realidade, a Seminue está se gabando por ter Delmon, Rudo, Ryo e Folo protegendo ela. Ela acha que é muito especial por isso, mas na verdade é só por causa do cheiro da bota dela mesmo, ou será pela roupa. Brincadeiras à parte, ela diz que eles não cansam de tentar cortar o clima. Tense puxa o seu utensílio, que se chama Tokushi. Confesso que não
entendi muito bem o que era. Ele pede pra galera aguentar o tranco, fala a rede e roda o treco dele, liberando umas cordas, prendendo os lunáticos pelos pés e pelas mãos, imobilizando eles. Amo fica meio surpresa e brava ao mesmo tempo, afinal estão acabando com o quarto dela. Ela ordena que eles façam alguma coisa, mas não tem jeito, cada vez que força, as cordas vão apertando mais. Tense diz que sente muito por isso e Amo, tentando jogar no psicológico dele, chama o cabeludo de mal por ferir os próprios amigos. De início o plano dele não deu muito certo, ele imaginou que com a dor nas cordas apertando a galera voltasse em si. Amo revela que não importa o que aconteça, eles vão continuar e que a parada vai ficar bem sangrenta. Tense explica que seu utensílio personalíssimo é uma marroca, um bastão feito para enrolar linhas. Ele gira o treco e faz um carretel com a galera, assim eles não conseguem se mexer. Ele aproveita para capturar a lunática também. A donzela está capturada de cabeça para baixo. Tense e Zancan diz para ela andar logo e desfazer o que fez com os amigos. Uma linha diz que dessa vez não ajudou muito. Tense diz que só dele estar ali e ter chamado ela de vaca já foi de grande ajuda. Tom, que estava de máscara, está na boa. Para prevenir, ela coloca no Andy, que ainda está desacordado. Gris fica aliviado ao ver que ela está bem e diz que eles precisam levar Andy para o pronto-socorro o mais rápido possível. Amo começa a chorar, acho que as cordas estão apertando e ela está reclamando que está doendo. Ela ficou mais paranoica do que nunca e começa a gritar socorro sem parar. A galera que está presa começa a se mexer cada vez mais. O problema é que nessa eles vão se lascando. Tense se cansa e começa a desfazer o rolo. O negócio começa a girar em uma velocidade tremenda, parecendo um peão. O rolo faz um buraco no chão e vai desabando andar por andar, arrombando o chão abaixo deles. Uma coisa é certa, assim que essa parada se resolver, esse lugar não vai prestar mais pra nada. A moçoila vai ter que se mudar. Caraca, o cara exagerou. O pessoal que estava no rolo se ferrou bonito. Todos estão por um fio e talvez o mais insignificante deles deve ter ido pra vala, né, Fola? Zancan fica furioso e o maluco, que parece ter mostrado seu lado psicopata, não se importa muito e diz que agora está tudo resolvido. Amo fala que isso que dá quando não querem conversar com ela. As pessoas mostram a verdadeira natureza. Ufa, foi tudo mal entendido. Eu também havia esquecido que todos eles fizeram um desenho que protege eles contra um ferimento fatal. Dessa forma ninguém morreu e agora todo mundo voltou ao normal, inclusive Andy, que parece atrás da lunática arrancando a bota dela. No quartel, Semil está olhando o livro dos zeladores. Ela para no rudo. O chefe aparece e lhe dá um pirulito. Ele já sabe que ela viu alguma coisa no moleque pálido, mas que acabou escondendo. De volta à torre, que posição é essa, minha filha? Andy diz que odeia quem usa meio um pé só, e quando ele olha pra ela, sorria que você está sendo filmado. Por incrível que pareça, ele repara que ela não usa meio em nenhum dos pés. É sério mesmo que ele reparou isso? Tá bom, né? Ela fica furiosa e parte pra cima, exigindo sua bota de volta. O maluco do Andy resolve cheirar a bota dela. Nessa hora, o nariz dele quase cai com a carniça que tem lá dentro. Ele diz que devolve assim que ela desativar o feitiço da galera. Ela afirma que não consegue com uma bota só. Sendo assim, todos estão liberados. Delmon acorda confuso, perguntando o que houve ali. Tenzin chega afirmando que Renin trabalhou bem. Sorte é dele, senão só aí já teríamos 4 baixas. Ele explica que eles foram afetados pelo poder da Amo e que eles ficavam lembrando das pessoas que eles amavam. Zancan reflete que o poder dela é bem cruel, principalmente para quem passa por essa lembrança. Quando a pessoa volta, vê que a realidade é completamente diferente e a pessoa amada não está mais lá. Agora sim, todo mundo está de máscara. Andy devolve a bota da doidona, que vem furiosa e pega sem pensar 2 vezes. Zancan pergunta pro Andy o que eles devem fazer, afinal ela é muito perigosa. Andy, que tem um coração mole, diz que ela é só uma garota e que sem a bota não oferece risco nenhum, mas que também seria errado arrancar a bota dela, e antes de completar, ela já começa a reclamar. Amo diz que eles acabaram com a casa dela e pergunta se eles não sentem culpa pelo que fizeram. Rudo age estranho, do nada ele arranca sua máscara e vai andando na direção dela. O que será que rolou, hein? Semil começa a contar o que viu no Rudo. Ela diz que já examinou muita gente, mas o que viu nele é completamente diferente de tudo que ela já viu. Ela não explica muito, mas diz que além das luvas tem algo muito estranho dentro dele. Meu amigo, esse não perdoa ninguém. Amo imagina que ele voltou por causa do cheirinho da carniça dela, mas ele só foi pra dar um socão bem dado na fuça dela. A galera fica em choque. Amo fica sem graça com a cara amassada e pergunta o que ele está fazendo, e ele não para por aí. Ele monta em cima dela e não para de socar a donzela. Alô, será que alguém pode separar? Já deu, né? Semil conclui dizendo que viu alguma coisa crescendo dentro dele, mas pelo visto não é coisa boa não. Ela conta que é algo do tipo capaz de levar o mundo à ruína, algo como uma maldição. Depois de quase matar a chulezenta, resolvem intervir. Gris diz que não precisava ir tão longe, já que descobriram como neutralizar os poderes dela, e afinal ela é só uma garota. Aí o Rudo ficou pistola. Ele diz que não interessa, só porque ela é uma garota ele não pode contra-atacar? É, realmente ele deve ter o cão no couro mesmo. Ele diz que não é justo ele ficar olhando enquanto ela mata os amigos dele, só porque ela é uma garota, enquanto ela fica rindo pisando em cima deles. Afinal, ela é uma giver também. Andy dá uma coçada na nuca e com poucas palavras quebra o prota no meio. Ele diz que entende, que é assim que o maluco pensa. Mas, e o principal motivo deles terem ido ali? Como eles vão fazer para tirar a informação dela agora?
hora. Rudo cai em si e fica sem reação. Andy puxa ele de lado para trocar uma ideia. Eles ficam em silêncio sem dizer nada. Rudo pergunta o que ele queria falar. Andy diz que ele caiu em si da besteira que fez e que não é necessário dizer nada. Ele diz que o Prota agiu por emoção e esqueceu do verdadeiro propósito deles ali. Rudo diz que no paraíso ele se segurava o tempo todo, não importa o que diziam ou faziam com ele não podia ficar bravo. Ele conta que quando foi jogado na superfície ele meio que deixou isso de lado, afinal foi até por uma questão de sobrevivência, senão ele já teria ido de arrasto. Mas ele acaba ficando chateado, pois ele se deu conta que voltou a ser a pessoa que ele era antes, a liberar a fera incontrolável que tem dentro dele. Ele conta que perdeu todo o progresso que tinha tido, que na verdade não passava de uma ilusão e cai no choro. Do nada, Andy diz que se amarra em mulheres gostosas, que sejam mais espertas que ele, que tenham um corpão, a libido lá em cima e que sejam tolerantes. Do contrário, ele diz que não gosta de mulheres ou crianças que sejam irritantes. Ele está dando um ensinamento pro Rudo e diz que nenhuma mulher gostaria de ouvir essas coisas. Esse é um dos traços ruins dele, ele não consegue esconder essas coisas. Ele conta que mesmo os adultos têm traços importantes que precisam amadurecer, mas o mais importante é perceber cada um desses pontos. Andy é um ótimo líder, o cara é fera mesmo. Ele termina dizendo que há um tempo atrás ele precisou de alguém para falar os pontos dele e o Rudo já percebeu por conta própria. Ele finaliza dizendo que eles têm muito espaço para crescer e que depois eles vão lá pedir desculpas. Simples assim. De volta ao quase homicídio, Tom já finalizou os curativos e se desculpa com a Amo, que não teve muitos estragos não. Confesso que achei que a cara dela ia estar pior. Ela retira a máscara e diz que quando ela quiser, elas podem conversar. Amo começa a falar da sua mãe, que graças a ela, a Lunática conheceu o seu primeiro amor, ou seja, a sua bota fedorenta, e enxergar o anjo que sobe e desce. Lá ele. Eles não se dão conta, mas logo a ficha cai, de que a doidinha está falando sobre a informação que eles foram atrás. E o episódio termina com o Amo tendo a sua cara amassada pro Rudo, que depois do acontecido fica muito para baixo, por voltar a ser o que era antes, e perder todo o progresso que ele achou que tinha.